vocês? Eu sou Bruno, estudante de Direito, e esse é o canal Estudando Direito. Então, nesta videoaula, parte 2 do estudo das modalidades licitatórias, nós falaremos de forma especificada a respeito de cada uma das modalidades, suas diferenças, conceituação legal, embasamento legal e assim por diante. Então, começando, concorrência. A concorrência está prevista no artigo 22 da Lei 8.666 de 93, lá no parágrafo 1º, que diz que a modalidade de concorrência pode participar dessa modalidade qualquer interessado devidamente habilitado, que atenta aos requisitos de habilitação previamente estabelecidos no instrumento convocatório, ok? E além disso, a doutrina diz, observando aquele quadro que nós vimos na videoaula anterior, que a licitação na modalidade concorrência é utilizada aí para contratos que envolvam um objeto com valor vultoso, muito alto, ok? Agora, algumas observações devem ser feitas. A primeira, lá no artigo 23, parágrafo 3º, diz que a modalidade concorrência é a modalidade cabível para licitações internacionais. Mas veja, diz que a modalidade concorrência é a modalidade cabível para licitações internacionais. Logo, eu posso utilizar, de acordo também com a Lei 8.666 de 93, a modalidade tomada de preços ou convite. Mas devemos observar alguns requisitos. No caso da tomada de preço, eu posso utilizar a tomada de preço em uma licitação internacional, desde que, veja bem, desde que haja respeito ao limite do valor, ou seja, aqueles valores de obras e serviços de engenharia, compras e outros serviços que nós vimos na videoaula anterior, que haja respeito a essa limitação do valor do objeto, e que também, no caso da tomada de preços, que haja aí um cadastro internacional de fornecedores, certo? E no caso do convite, deve-se respeitar também o limite do valor do objeto, ok? Como nós vimos também na videoaula anterior. E além disso, para que se possa utilizar convite na licitação internacional, é necessário que não haja fornecedor desse produto, bem e serviço aqui no nosso país. E uma outra observação deve ser feita. Veja bem, no caso de compra e alienação de bens imóveis pela administração pública, é cabível a utilização da modalidade concorrência, independentemente do valor desse bem imóvel a ser adquirido ou alienado pela administração pública. Salvo o disposto aí lá no artigo 19, inciso 3º, que diz o seguinte: se esse bem foi adquirido, bem imóvel, se ele foi adquirido pela administração pública por meio de dação em pagamento ou procedimentos judiciais, a administração pública pode utilizar a concorrência ou o leilão, certo? A segunda modalidade é a tomada de preços, embasamento legal, parágrafo 2º do artigo 22, ok? Então, na tomada de preços, só participa aquele devidamente cadastrado em um cadastro de fornecedores da administração pública, ok? Ou aqueles que manifestem o interesse de participar dessa licitação na modalidade de tomada de preços, que não estejam cadastrados, só que nesse momento, nessa situação, ele simplesmente não está cadastrado, mas ele manifesta o seu interesse em participar daquela licitação. Então ele vai ter até o 3º dia a data estabelecida para o recebimento das propostas no instrumento convocatório. Ele vai ter até esse 3º dia para manifestar o seu interesse em participar da licitação e atender aí as condições de cadastramento para assim participar dessa licitação na modalidade tomada de preços. E, analisando aquele quadro que vimos na videoaula anterior, a tomada de preços é utilizada aí para licitações que tenham um objeto de valor mediano, não vultoso e nem pequeno, mas mediano, certo? A terceira modalidade é a modalidade convite. O que acontece no convite? A administração pública, expedindo cartas convite, convoca no mínimo 3 interessados da área do objeto da licitação a participarem aí desse procedimento licitatório. Lembrando que esses interessados podem ser cadastrados ou não nesse cadastro de fornecedores. E uma observação lá deve ser feita com relação à modalidade convite. E qual seria essa observação? A seguinte, que no caso do convite não haverá
instrumento convocatório nessa espécie de edital que deve ser publicado em diário oficial da União, estadual ou municipal, se tiver. Não. No convite, a administração pública só vai ter o dever aí de fixar em local apropriado a cópia dessa carta convite, digamos assim, que estendendo essa convocação aos demais interessados devidamente cadastrados naquele cadastro de fornecedores a participarem dessa licitação na modalidade convite. Sendo que eles devem, digamos assim, que manifestar interesse em participar aí dessa licitação na modalidade convite com antecedência de 24 horas antes aí da data estabelecida para a apresentação das propostas dos devidos licitantes. A quarta modalidade é a modalidade concurso. Concurso aqui não se confunde com concurso público, outro instituto de direito administrativo. Nesse caso, o concurso é o seguinte: pode participar do concurso qualquer interessado e ele é utilizado pela administração pública para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, ok? Estabelecendo aí ao vencedor, ao escolhido aí desse trabalho, um prêmio ou uma remuneração. Sendo que deve ser publicado o edital da licitação na modalidade concurso, com antecedência mínima de 45 dias antes aí do dia estabelecido para o recebimento desses trabalhos. Uma observação a respeito disso. Veja bem, no caso da comissão de licitação na modalidade concurso, ela não será obrigatoriamente composta por servidores públicos, mas será composta por pessoas, digamos assim, que sejam especializadas na área objeto daquele concurso e que, além disso, detenham conduta ilibada. A quinta modalidade é a modalidade leilão, encerrando as modalidades previstas na Lei 8.666 de 93, no artigo 22, ok? Então, na modalidade leilão participa também qualquer interessado e, claro que o nome já diz que no leilão ganha o leilão, a licitação, quem oferecer o maior lance, a maior oferta, certo? E, além disso, claro que essa oferta deve ser no mínimo igual ao valor previamente estabelecido aí ao objeto pela administração pública ou superior, não podendo ser menor, ok? Então, se utilizará aí a modalidade leilão para a alienação dos seguintes bens. Veja bem, primeiro, os bens inservíveis à administração pública avaliados em até R$650 mil. Bem inservível é aquele bem imprestável, como sucata. Então a administração pública pode alienar ele por meio do leilão, sendo que esse bem deve ser valorado até R$650 mil. Passou disso, se utiliza, de acordo com o quadro que nós vimos, a modalidade concorrência. Segunda hipótese, se utiliza a modalidade licitação para a alienação aí, de bens legalmente apreendidos ou penhorados pela administração pública. E terceira hipótese, que já vimos ao estudarmos a modalidade concorrência, para a alienação de bens que foram aí, digamos assim, que adquiridos pela administração pública por procedimentos judiciais ou que foram adquiridos pela administração pública por meio de dação em pagamento. Lembrando que nesse caso fica a critério discricionário da administração pública ou utilizar o leilão, de acordo com o artigo 19, inciso 3º, leilão ou concorrência, certo? E, enfim, a última modalidade da licitação. Modalidade essa chamada pregão, estabelecida pela Lei 10.520 de 2002. Então, o pregão ele se divide em duas espécies, eletrônico e presencial, ok? Então, o pregão ele é utilizado pela administração pública quando ela vai realizar a aquisição, a compra de bens e serviços comuns à própria administração pública, ok? Só que no caso da União, ela quando for realizar a aquisição desses bens e serviços, ela será, digamos assim, que obrigada a utilizar a modalidade pregão. Só que essa obrigatoriedade ela não se estende aos demais entes da federação, estados, municípios e Distrito Federal. Logo, por exemplo, se um estado vai realizar, por meio de sua administração pública, a aquisição de bens e serviços comuns, ele pode utilizar a modalidade pregão ou outra modalidade licitatória, respeitado, claro, os seus requisitos e limites relacionados ao valor
do objeto. E uma observação deve ser feita. E qual seria essa observação? São duas observações, na verdade. A primeira, no caso do julgamento das propostas da licitação da modalidade pregão, o critério objetivo a ser, digamos assim, que observado pela administração pública, a ser utilizado pela comissão de licitação para julgar essas propostas, será sempre o critério do menor preço, porque assim é que está lá previsto na Lei 10.520 de 2002. E o segundo ponto a ser observado, a segunda observação é a seguinte, que haverá uma inversão das fases da licitação. Por quê? Porque, na maioria dos casos das modalidades, primeiramente se há uma habilitação, ou seja, a administração pública ela vai analisar se o licitante está habilitado ou não, apto ou não a participar da licitação, e só depois disso vai julgar a sua proposta. Só que no pregão não, no pregão há uma inversão dessas fases. Primeiro se julga a proposta do licitante, e só depois disso que haverá aí a fase da habilitação. Só depois disso, a administração pública vai analisar se o licitante vencedor ele está apto ou não para, digamos assim, que celebrar o contrato administrativo com a administração pública. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda parte a respeito das modalidades de licitação. Espero que vocês tenham compreendido e entendido todo esse assunto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, deixe o seu like. E na próxima videoaula falaremos aí a respeito das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, ok? Casos de contratação direta, como veremos na próxima videoaula. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.